Seguro. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Adriano, meu colega Augusto, Igor, Rafael e Derek. Nós estamos aqui hoje para apresentar um trabalho de Teorias Organizacionais 2, iniciado pela professora Cristina. Bom, a obra que será analisada aqui é denominada Teoria das Organizações e Evolução e Crítica. Ela foi escrita por Fernando Prestes Morta. Bom, essa obra, diferente de Staudenberg, ela é voltada, como é característico de Morta, para um público estudioso, um público intelectual. Nela, os efeitos da burocracia sobre as relações sociais são relevantes. São ali que Morta busca explicações para essa questão toda. Bom, com relação à burocracia, na visão de Morta, ela nada mais é do que uma forma de organização, poder e controle. Nesse sentido, a princípio seríamos todos controlados, comandados por essa forma sistêmica de empoderamento, de dominação. Bom, na obra, especificamente agora falando da obra, a obra é dividida em duas partes: a evolução das organizações e o poder organizacional, na segunda parte. Ela identifica um amplo panorama das organizações, atribui as estruturas burocráticas, tanto públicas quanto privadas, de qualquer espécie, a uma necessidade nascente da burocracia da época, no século XVIII, conforme Morta, que na Europa era vivenciado um grande aumento populacional, crescimento industrial. E as teorias organizacionais dessa época, elas acabaram indo ao encontro dos anseios da burguesia nascente. Bom, com relação à vida das teorias organizacionais, ela é fruto da preocupação com a produtividade, basicamente. Com a população crescente, os burgueses dominando, nada mais coerente do que a busca incessante pela produtividade. Típica situação desencadeada pelo capitalismo industrial. Bom, já na primeira parte, inicialmente, Morta nos traz uma diferenciação entre os pioneiros e os precursores. Bom, quem eram os precursores segundo Morta? Os precursores, diferente daquilo que é uma concepção, acho que comum, e até na minha concepção antes de entrar na disciplina, acreditava que Taylor e Fayol eram aquelas pessoas que criaram a ciência administrativa, aquelas pessoas que desenvolveram a ciência administrativa. Bom, Morta acredita que a ciência administrativa já estava sendo desenvolvida antes, estava sendo alicerçada, estava criando-se teorias antes mesmo de Taylor e Fayol. Ele cita Morelli, Código da Natureza, de 1755, um século e meio antes de Taylor e Fayol. Já com relação a Taylor e Fayol, ele atribui a denominação de pioneiros. Bom, e as ideias de Taylor suprimiram uma grande necessidade de legitimidade daquela burguesia nascente. Eles precisavam legitimar a questão da busca incessante pela produtividade. E uma teoria científica escrita, tanto na parte de Taylor, que foi mais puxão de fato, quanto de Fayol, que foi mais a questão da hierarquia, de uma dimensão mais macro, mesmo sendo micro, entra só dentro do rol da empresa. Essas teorias elas acabaram consolidando toda aquela vontade daquela burguesia de trazer algum tipo de escrito que satisfizesse aquilo que ela já praticava, que era essa busca incessante pela produtividade, não dando nem conta, nem bola para as questões sociais e a saúde do trabalhador. Agora eu vou passar para o meu colega Derek, que vai explicar um pouco mais sobre essa primeira parte. Bom, para iniciar a explicação da parte 1 do livro Teoria das Organizações, creio que seja pertinente começar com uma leitura da parte da conclusão, para poder entender de uma forma mais clara a linha de explicação da parte 1. A tecnoburocracia, enquanto classe, faz ainda prevalecer um tipo de organização que assume aspectos novos de acordo com a luta de classes na esfera industrial. Dentro dessa leitura, eu acho totalmente pertinente fazer uma releitura da parte 1 como as teorias administrativas e organizacionais demonstram
as demandas da classe tecnoburocrata, de acordo com as épocas das teorias. Um exemplo muito claro que eu poderia dar aqui, inclusive, é da escola clássica indo para as relações humanas, logo após entrando na transição de teorias administrativas para teorias organizacionais. O que nós tínhamos na escola clássica? Possuíamos Taylor e Fayol, demonstrando o One Best Way, o Homo Economicus, os tempos tempos e movimentos, o trabalhador ideal, né? Então, nós tínhamos aí uma preocupação muito latente com o chão de fábrica, uma teoria que suprisse a demanda da produtividade e que conseguisse resolver ela dentro ainda do próprio chão de fábrica. Como essa teoria gerencial de Taylor e Fayol acabou trazendo muitas revoltas grevistas e sindicalistas, a luta de classes entre a tecnoburocracia e o chão de fábrica, o proletariado, nas palavras de Marx, inclusive, acaba demandando que a tecnoburocracia busque uma outra legitimidade, ou seja, faz valer, por exemplo, das relações humanas, que vem para sanar as disfunções que a escola clássica não conseguiu sanar. E o que a gente vê? Vê grupos informais, nós vemos o homo social, nós vemos a satisfação amoral, X produtividade, que fica muito claro que as teorias administrativas e organizacionais, elas servem à classe tecnoburocrata. Elas servem como uma forma, inclusive gostaria de trazer de forma cronológica todas as teorias que nós temos: a escola clássica com Taylor e Fayol, as relações humanas de Mayo e Chester Barnard, a teoria da administração fazendo a transição para a teoria organizacional, o funcionalismo que traz ali a burocracia e estruturalismo, as teorias ambientais que trazem a teoria da contingência, a teoria de redes, a teoria econômica das organizações, a teoria neo-institucional. Um pouco antes temos Mintzberg com a teoria da configuração organizacional, e depois temos Deming em qualidade total, trazendo o TQM. Então fica muito claro, acho que em suma, acho que fica muito claro que a parte 1 se trata da evolução das teorias organizacionais, e fazendo um paralelo com a conclusão, podemos ver que as teorias organizacionais da parte 1 servem como uma forma de manutenção das demandas da classe tecnoburocrata, pensando um pouco em estratificação social, até a reprodução das pirâmides. A reprodução da classe tecnoburocrata se dá através das teorias administrativas. Agora, para a parte 2, eu gostaria de passar para o meu colega Igor. Bom, pegando o gancho do que o Derek estava falando, a segunda parte do livro, ela abre mais detalhadamente quais foram as formas, os 3 principais pontos da segunda parte, que fala sobre a hierarquia, sobre a manipulação e sobre coerção. O autor ele utiliza como base os estudos de Taylor, Fayol e Mayo para esmiuçar quais foram essas 3 formas de dominação, foram avançando uma sobre a outra, para que pudesse suprir essa necessidade da sociedade técnico-burocrata da época. Quando ele fala sobre coerção, quando o autor fala sobre coerção, ele entra bastante e detalha bem o que nós estudamos sobre Taylor, sobre o estudo da racionalização dos meios de trabalho, como isso fez, como com esses estudos conseguiram separar o pensar do fazer, né? Então, tem uma frase nessa parte que eu acho que ela tem a síntese do que eu estou tentando dizer, que fala que toda a tecnologia que possibilita a construção da sociedade industrial está a serviço de uma forma específica de dominação econômica e política. Isso é bem para a época do Taylor mesmo. Passando para a parte da hierarquia, o autor fala bastante sobre os estudos de Fayol, que foi um dos primeiros conhecidos, né, como o Adriano falou antes, que para mim, antes que fiz outro curso de administração também, estudava principalmente Taylor e Fayol, dali para frente, que a história da administração, dali para frente não é bem assim. Ele que estuda organizar
comandar, coordenar, fazer. Esse estudo da hierarquia possibilitou ter uma visão muito mais gerencialista para ir de encontro com a visão de chão de fábrica que a coerção a visão de coerção que havia na época do Taylor, né? E daí para frente, também para suprir as necessidades e as falhas que esses dois tópicos tinham, que essas duas frentes de estudo tinham, veio o estudo da escola sociotécnica, que nós podemos falar da manipulação, que quem estudou foi Mayo. A sociedade americana demandava muita produtividade, mas não precisava mais somente da soma do trabalho dos indivíduos, mas sim do trabalho em grupo. A gente já estudou isso na área 1. E aí o autor tenta detalhar bastante quais eram as formas que os gerentes e os donos das fábricas, né, tinham que estudar para não ir de encontro contra os grupos informais e contra os funcionários, mas sim uma forma de estudar como a cabeça deles funcionava, o que eles pensavam da diretoria, para fazer com isso uma ferramenta para legitimar o poder deles, né? Eu vou passar agora para o meu colega Augusto, que vai explicar um pouco mais à frente da parte 2. Boa noite. Linkando o que o Igor estava falando, o autor começa a falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, nesse capítulo específico, que o surgimento das tecnologias, né, trouxe um boom à escola de relações humanas clássicas. Porque essa teoria, em tese, as máquinas livrariam as organizações daquela irracionalidade que a força operária humana pressupõe. Houve então uma transição da teoria da administração para uma teoria das organizações. Enquanto antes se pensava numa política centrada em noções de estabilidade e controle, agora começou a se focar numa administração psicológica do conflito. Não, tudo bem, é só a bateria que está acabando. Continuando em relação ao controle, à psicologia do conflito, esse controle passou a observar as decisões dos trabalhadores na tomada de decisões também. Passando adiante, ele começa a comentar a respeito do conflito social até os anos 50, 60 e 70, pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, ele começa falando que a economia deu uma acelerada brusca em função das empresas multinacionais que se criaram na época depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse paradigma, ele começa a falar a respeito da nova versatilidade das empresas em função da burocracia antiga que rumava a tomar de decisões nas empresas. Nesse paradigma, ele usa de exemplo a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos, altamente burocráticos, altamente poderosos, perderam a guerra para os vietnamitas, que eram um exército versátil e fraco, porém, com a versatilidade, conseguiu vencer a burocracia. Nesse mesmo contexto, mas após, ele aponta que a empresa e a universidade apontam essa dicotomia do que são microsistemas de grupos de interesse, enquanto um busca a racionalidade, que é a empresa, a universidade buscaria a irracionalidade, enquanto uma é organização formal, a outra é informal, e uma tem uma organização burocrática, a outra meramente profissional específica. Aí a gente consegue linkar o que o Derek falou a respeito da taxonomia. Como é que é? Dos técnicos sociológicos. Esses rapazes aí. Técnico-burocrata, exatamente. No próximo capítulo ele fala a respeito do sistema. Nisso ele conceitua o sistema como um conjunto de elementos relacionados a uma configuração específica, seja ela burocrática, seja ela profissional, onde o todo é mais relevante do que todas as partes somadas. Ou seja, se tu pensar individualmente as partes do sistema, tu não vai estar atingindo o sistema. O sistema tu tem que olhar ele como um todo para ele ser funcional. Nisso tem as ideologias, né, que, segundo o autor, existem duas no conceito de sistema, as duas ocultas. A primeira que oculta a manutenção do sistema valorando a mudança, que é uma falácia, e a segunda também oculta a produção ampliada valorizando a estabilidade. Mas essas ideologias buscam invadir conceitos tentando moldar eles, e o sistema tenta apresentar como uma ciência neutra para os outros casos.
Contudo, ele não é neutro, a gente sabe que a razão é o poder e a manutenção do poder para aqueles que detêm o poder anteriormente. No próximo capítulo, ele fala do conhecimento técnico como salvação, ele justifica que o novo poder tecnicocrático da burocracia começa a planejar o mundo, faz o planejamento do mundo como ele bem entende, com base nos estudos deles. Nesse sistema, nesse contexto, a sociedade não tem voz nenhuma. É o que eles pensam que vai ser aplicado e bom. Lógica gerencial, né? Isso é uma lógica gerencial. No quinto capítulo, ele começa a falar a respeito do dirigismo, que ele fala que a liderança é mais eficaz, que o bom conhecimento das interações é eficaz para o dirigente ser eficaz nas relações, que ele tem que conhecer toda a empresa, pelo menos tudo a respeito dos grupos que ele vai demandar. Ele também entra no conceito de dirigismo sistêmico, onde a organização remonta um sistema de ação coletiva, onde as conquistas sociais e liderança e autonomia são essenciais. No próximo capítulo, ele fala a respeito da crise do funcionalismo, ele cita as novas formas de pensamento que colocaram em xeque a burocracia clássica, e nesse contexto, eu não lembro bem, na crise do funcionalismo, a burocracia perdeu força, certo? A burocracia não perde força, ela só muda de rumo, né? Ela mudou de rumo, exatamente. Ela se volatilizou, enfraquecendo o funcionalismo clássico, exatamente. No próximo capítulo, ele cita a razão instrumental. Ele diz que essa razão instrumental substitui o pensamento não utilitário, que tudo é medido em função dos fins almejados e não aleatoriamente, e que a lógica de produção é sempre quantitativa, é sempre pela quantidade, e esse é o foco para a eficiência. No oitavo, cita os ciclos econômicos. Os ciclos econômicos não importam. A questão dos ciclos econômicos, resumidamente, é a questão de como os próprios ciclos econômicos afetam a burocracia, né? A gente percebe, por exemplo, a crise da década de 70 do petróleo. A gente pode pensar até mesmo, pensando no Brasil de hoje, como a crise de 2008 e agora retornou, está afetando toda a lógica burocrática, todas as nossas instituições, como elas se interrelacionam, afetando inclusive uma organização burocrática histórica que é a universidade. E nisso passamos à conclusão que o Rafael vai se usar. Bom, concluindo. Agora passamos à conclusão com o Rafael. Bom, concluindo então, Mota faz uma crítica muito clara à elite burocrata. Os técnico-burocratas, eles legitimam o seu poder através de conhecimento técnico e organizacional, objetivado pelo diploma de escolas em prestígio. Ou seja, desde a família e a educação, eles buscam desenvolver características como liderança, ambição, poder e prestígio, enquanto Oprimem isso dos demais. isso. Não, eles criam, na verdade, uma casta superior que é legitimada por uma série de fatores que a outra casta não tem nem próximo de um acesso. Assim. É uma crítica fortíssima às nossas relações sociais e como elas são desenhadas propositalmente de forma à manutenção de um sistema que oprime e que privilegia uma pequena parcela da população. Como complemento ainda, recomendamos, enquanto grupo, como complemento, o livro O que é Burocracia, de Prestes Mota, que fala um pouco sobre o que é a burocracia, mas de forma mais Explicativa, de forma mais explícita. Diz que a burocracia é um grupo que se destaca do resto da sociedade para exercer a sua dominação de acordo com tal legitimidade. Então a gente recomenda ainda essa leitura para que se tenha um entendimento maior do que nós estamos falando dentro do Teoria das Organizações, Evolução e Crítica. E pensando na construção disso tudo, né, em como o Mota vê o mundo, a gente chega à conclusão de que nada disso é por acaso que a gente vivencia. Nada dessa situação, a quem serve a questão da educação básica que é dada ao pessoal de menor renda hoje? A quem serve? E por que essas pessoas acabam acreditando que as outras têm legitimidade para ter esse poder?
Na verdade, tudo isso é desenhado muito mais do que pela escola ou pelas outras relações sociais. Existe um esforço muito grande, inclusive midiático, para poder consolidar essa função de cada um. Sabe, esse funcionalismo escondido, assim, para que eu sirvo? E por que eu não sirvo para outra coisa? E é nesse sentido que a gente agradece a audiência de vocês. Principalmente você, professora. Apresentamos o livro. Dá um desconto porque... Um feliz ano novo para a senhora e vamos embora. Abraço. Não tem muita